Brasileiros classificados para as quartas de finais do Mundial de Clubes. Palmeiras e Fluminense vão jogar contra Al Hilal e o Chelsea. Então vamos falar um pouco da nossa expectativa sobre esses confrontos e como se desempenharam essas classificações. Vamos falar um pouco também sobre o nosso Botafogo e Flamengo, que também se despediram da competição. Cara, acho que começando aí falando sobre o desempenho do Palmeiras, né? Até o jogo, o jogo Palmeiras contra Botafogo, né? Foi um jogo ruim, né? Concordamos que foi um jogo ruim, principalmente nos 90 minutos ali no tempo regulamentar. É que eu acho que já era esperado até que seria um jogo ruim, porque é um jogo entre dois times brasileiros que aquilo ali é o sonho máximo pra eles, então ninguém queria perder. Foi um jogo muito pegado, né? Eu acho que, óbvio que eles queriam ganhar, mas mais do que tudo eles não queriam perder, porque quem perdesse estava eliminado, voltava pra casa. Então a ânsia de não perder estava maior do que a de ganhar. Porque se eles tivessem com uma ânsia de ganhar gigantesca, eles tentariam ganhar nos 90 minutos. Porque, por exemplo, se deixar para os pênaltis, eu não acredito que pênalti seja sorte, mas né? É muito mais improvável de tu conseguir colocar uma tática nos pênaltis do que num jogo, né? No decorrer de um jogo de futebol. Então, nos 90 minutos eles não tentaram muito, né? Foi um jogo muito fraco, pegado. E na prorrogação o jogo se abriu um pouco mais. Paulinho, né? O arqueiro, né? Salvou o Palmeiras. Sim, entrou muito bem, cara. E depois disso, fez o gol e saiu, né? Só podia jogar 30 minutos, jogou até um pouco mais. E depois disso, o Botafogo se soltou, mas foi tarde demais, né? Cara, e o Paulinho realmente foi fundamental nessa classificação do Palmeiras, entrou muito bem, foi extremamente decisivo, foi o melhor jogador, já foi uma grande peça contra o Inter Miami. E enfim, o Paulinho dispensa comentários. Quero dar uma moral pro Richard Rios também, fez uma partidaça contra o Botafogo. Partidaça, né? Do lado do Botafogo, destaque total da partida, acho que foi o John, pegou muito. Se não tomasse o gol do Paulinho, o John tinha uma estátua agora no Newton Santos. Mas é fato que realmente foi um jogo ruim tecnicamente. Acho que não foi um jogo muito legal de se assistir, mas foi um jogo pegado, como o Gabriel citou. Os dois times que não queriam perder essa classificação. Então a gente acabou vendo isso durante a partida, né? E vamos falar um pouco agora sobre as possibilidades que os nossos brasileiros se encontram nesse Mundial. Possibilidade, probabilidade de chegarem à tão sonhada final. Que para nós era impossível antes de começar o Mundial. Né? A gente não tinha muita noção de como se desempenhariam os times brasileiros. E a gente viu uma mudança muito... Me fugiu a palavra agora, mas... Cara, doideira assim como os brasileiros se colocaram num patamar de bater de frente mesmo contra os europeus e até ser superior a eles. O Fluminense contra o Inter de Milão foi uma resposta disso. O Flamengo, para mim, fez um bom jogo contra o Bayern de Munique. O Botafogo, obviamente, ganhou do atual campeão da Champions League. E agora se encontram nas quartas de finais o Fluminense contra o Al Hilal e o Palmeiras vai pegar o Chelsea. O Chelsea perdeu para o Flamengo, então a gente vai tirar uma prova real agora do que os brasileiros podem fazer. Os brasileiros podem se enfrentar, inclusive, na semifinal, que seria absurdamente histórico. Não dá para subestimar o time do Al Hilal, que ainda é melhor que o Fluminense em questão de nomes, mas o Fluminense tem total capacidade de ganhar do Al Hilal. Seria mais difícil contra o Manchester City, obviamente. Então, acho que a torcida do Fluminense ficou mais aliviada com esse resultado. Mas a gente tem tudo para ver aí uma possível classificação histórica de algum brasileiro aí. Vamos ver quem, né? E essa questão, né? Se acontecer uma semifinal brasileira, que tem muita chance, né? O Fluminense se classificar em cima do Al Hilal e o Palmeiras em cima do Chelsea. Se isso acontecer, a gente tem um brasileiro garantido na final da Copa do Mundo de Clubes. Infelizmente, não existe a possibilidade de ter uma final brasileira, porque os dois brasileiros que restaram estão no mesmo lado da chave, só se enfrentariam na semifinal, o que pode e até talvez seja provável de acontecer. E, cara, acho que falando em relação aos jogos, da minha opinião, o Palmeiras chega, cara, 50-50 com o Chelsea. Talvez o Palmeiras até um pouco à frente do Chelsea. Chelsea que perdeu para o Flamengo. Chelsea que não fez um grande jogo contra o Benfica. Só depois que o Benfica estava morto, o Chelsea conseguiu, né, fazer um 4-1 ali. Foi 4-1, né? Ou foi 5? Foi 4, né? 4-1. Mas foi tudo na prorrogação, né? Foi 1-1, tempo regulamentar. Então, não acho que o Chelsea está fazendo um grande Mundial. Acho que o Palmeiras tem totais chances, apesar de que, falando já sobre esse jogo, o Palmeiras vem com desfalques muito importantes, né? O Palmeiras vem com o desfalque do Piquerez, que é um dos principais jogadores deles há anos.
né, e continua sendo importantíssimo. Vem com o desfalque da dupla de zaga titular, que é Murilo e Gustavo Gomes. Murilo, por lesão, provavelmente não deve jogar, talvez jogue até, mas acho que não. E Gustavo Gomes já estava fora pelo segundo amarelo e acabou tomando vermelho ainda durante o jogo contra o Botafogo. 116. Para concretizar que ele estava fora mesmo do jogo agora contra o Chelsea. Né? Não, eu quero ficar fora contra o Chelsea. Então, 3 desfalques importantíssimos, porém, a gente viu aí que o Bruno Fux fez um grande jogo, né? O Bruno Fux a gente até esqueceu de elogiar a baita partida dele se entregou demais contra o Botafogo. E acho que tem tudo para fazer um grande jogo contra o Chelsea também. E ao lado dele provavelmente vai jogar o Mikael, que é um bom zagueiro também. Chegou até a ser titular uma parte dessa temporada, né? No início ali, quando o Murilo ainda estava voltando de lesão. Acho que é uma dupla de zaga interessante, mas perde bastante, né? E na lateral esquerda também, né? Que vai estar sem o Piquerez. Mas de resto tem vai um substituto à altura, né? Infelizmente aí. De resto vai ter o Richard Rios, vai ter o Paulinho que joga ali no máximo um tempo, a princípio. Então, essa questão do Paulinho não conseguir jogar tanto tempo é complicado. O Estevão não tá fazendo um grande super mundial e vai jogar contra o seu futuro clube, né? Que daqui semanas ele vai estar no clube, no Chelsea. Então, vamos ver. Pode ser a última partida dele pelo Palmeiras, pode ser contra o seu atual time, né? Exatamente. Então, vamos ver como é que o Estevão vai desempenhar, como é que esse jogo vai acontecer, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem totais chances. Talvez entre até 51%, 49% pro Palmeiras. O Palmeiras um pouco favorito, mas acho que 50-50. Idem ali. Em relação ao Fluminense e ao Hilal, eu acho que também... eu acho que na real o Fluminense é até favorito, porque, como o Pedro falou, o time do Al Hilal, nome a nome, é favorito. É melhor, né, no caso, nome a nome. O Al Hilal tem muito mais dinheiro, né, envolvido, tem muito mais. Fora da Europa é o time disparadamente com mais dinheiro. Né? Sim, e não só o Al Hilal, né, mas tipo, o Fluminense, entre os times brasileiros que participaram, o Fluminense é o que menos tem. É o que menos tem estrelas no elenco e o que menos tem dinheiro, né? O único que não tem uma SAF, né? Então... Pro Fluminense foi um pouco mais complicado essa questão, mas mesmo assim chegaram onde chegaram. Então eu não duvido de nada, é o time de guerreiros, o time do Renato Portaluppi. Grande trabalho do Renato Gaúcho. Grande trabalho, desde que chegou, resolveu o Fluminense, que tava uma bosta esse ano. Mano Menezes. Então, acho que é totalmente possível o Fluminense passar do Al Hilal. Eu vejo até como um pouquinho favorito contra o Al Hilal, mesmo o Al Hilal tendo feito uma grande partida contra o City. Eu vejo até como um pouco de favorito. Então, na minha visão, é totalmente possível e até um pouco provável Palmeiras e Fluminense realmente na semifinal. E aí, se isso acontecer... Eu acho que o Fluminense é um pouco favorito em cima do Palmeiras. Mesmo tendo menos investimento, menos nomes, mas eu acho que é um pouco favorito em cima do Palmeiras. Mas a gente precisa ver o que vai acontecer ainda. Nem chegaram lá pra gente ainda falar já de uma semifinal, né? Numa possível semifinal, realmente, eu acredito que não tenha favorito. Palmeiras e Fluminense chegariam... Assim como foi Palmeiras e Botafogo. Não tinha necessariamente um clube favorito. O Botafogo vinha de um melhor momento. Jogando de igual para igual contra 2 grandes europeus, né? E, cara, é difícil falar assim, em caso ocorra realmente essa semifinal, eu acredito que o Fluminense também sairia numa vantagem, mas o time do Abel Ferreira é muito consistente, vai ter voltado todas as peças, provavelmente, exceto o Murilo, né? Então é muito difícil, apesar que o Fluminense faz um grande super mundial, muito confiante o time, o meio de campo do Fluminense está muito bem, o ataque também... grande super mundial do Hércules também. Cara, essa partida contra a Inter de Milão, além do gol, né? Sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas o Hércules realmente vem fazendo, né? Grandes partidas no super mundial e foi destaque. O Inácio me surpreendeu demais, mano. Que partida do Inácio, mano. Ele ganhava tudo, mano. Tudo. E o Ares, né? O Ares que pra gente é um dos melhores, se não o melhor jogador desse Super Mundial. Para mim, depois dessa partida contra a Inter, ficou claro assim, que o Ares realmente é o melhor jogador. E eu acho que ele tem proposta de todos os times que ele quiser agora na mesa dele. Todo mundo tá de olho no John Ares. Eu acho que a única coisa que pesa é ele não ser tão novo. Se ele tivesse 22 anos, eu acho que até o Real Madrid tá querendo, tá ligado? Tipo assim, não acho nada impossível isso que eu tô falando, que o Real Madrid estaria querendo. Não acho impossível. É realmente um jogador muito acima do que... Ele tem 27, eu acho, né? Né? Mas é um craque de bola absurdo, cara. Puta de super mundial que ele faz. E não só super mundial, a gente já sabe como o John Ares desempenha, né? E no Brasileirão mesmo, ele já era um dos melhores nomes. Sim. E dispensa comentários, né? Agora o Cano voltou também. O Cano entrou com tudo. Ixi, lá E começou muito bem essa partida contra a Inter, já fazendo gol, né? Então o time do Fluminense
dispensa comentários nesse Super Mundial. Sim. Não é um time estrelado, como o Gabriel falou. Tem uma folha salarial alta até, mas, porra, é um time que, nome por nome, você tem Thiago Silva, Fábio, jogadores experientes. Agora tem uns jogadores mais novos, como o Hércules, por exemplo. Sim. Então, eu acredito que o Fluminense é favorito contra o Al Hilal, mas por muito pouco, assim. Também acho. E, cara, eu acho que pra gente finalizar e deixar os parabéns mesmo pra todos os times brasileiros aí, né? Parabéns, estão muito surpreendente. Se chegarem numa final, se um deles ir perder na final, já vai ser um baita de um guerreiro. Sim. Mas eu acho que se um time brasileiro chegar na final, independente de quem for, não perde, porque vai dar a vida lá dentro, irmão. Porque, tipo assim, pros brasileiros é outra coisa aquele título ali. Sim, com certeza. Tá valendo outra coisa, entendeu? Não é nem perto do que vale pros europeus. Então, eu acho que se chegar na final, irmão, se deixar chegar, esquece. Não vou cravar, mas eu acho muito que isso vai acontecer. E eu acho que o Flamengo e o Botafogo tem que sair de cabeça erguida desse Super Mundial, que, pelo amor de Deus, eu acho que o Flamengo só foi um pouco ousado de entrar 100% no ataque contra o Bayern de Munique, acabou vacilando em 2 gols, mas também não julgo o Felipe Luiz por essa tática que é arriscada, mas poderia dar certo. Se dá certo, é gênio. Eu acho que foi muito bom o que eles fizeram, porque eles não demonstraram medo contra o time superior. E eles conseguiram jogar. Não foi um jogo de igual para igual, porque o Bayern, claramente, conseguia ter o controle quando queria ter da partida. Tipo assim, o Bayern ficou 1 gol à frente só. Eles iam lá e faziam o segundo. Eles ensaiavam uma pressão, começavam uma pressão maior e faziam o segundo. Eles forçavam o erro do Palmeiras, do Flamengo. O Flamengo caiu nessa pressão do Bayern muitas vezes, né? O Flamengo entrou muito nervoso no jogo, tanto que esses 2 gols de começo fizeram diferença na partida, né? Sim, um primeiro gol que dá pra falar que foi um erro, porque foi um gol contra. Inclusive, já falar desse gol, se vocês repararem bem, a bola toca, se eu não me engano, foi no Upamecano, nem foi escanteio, o que eu acho um erro do VAR, tipo assim, o VAR não poder se meter nisso. Cara, foi um escanteio que saiu o gol. O mais justo seria o VAR simplesmente ver, cara, pegou no Upamecano, acho, ou o outro jogador do Bayern, não foi escanteio, invalida o gol. Ou então nem dá aquele escanteio. O VAR está ligado no jogo e vê, cara, não foi escanteio. Porque escanteio é uma chance, quase uma chance clara de gol. Tá todo mundo dentro da área, entendeu? Como que passa isso, entendeu? E a gente sabe que todo jogo acontece esses erros. Mas um gol tão importante que aconteceu... Muda a trajetória do jogo. Muda a trajetória. E outra... Eu já falei várias vezes que eu odeio esse árbitro, o Michael Oliver, porque ele é pra quem não lembra, o árbitro de Brasil e Croácia, ele é um merda, né? Com todo respeito aí. Não todo respeito nenhum, né? Nenhum Ele é respeito. realmente um filho da puta. Cara. E ele, de novo, apitou mal. Eu não sou flamenguista, mas assim, cara, o empurrão do Goretzka no Pulgar na hora do gol, pelo critério que ele utilizou na partida, era falta. Pelo critério dele. Sim. Mas é aquela coisa. É critério de um jeito para um time, de outro jeito para outro time. E geralmente prejudica times brasileiros ou seleção brasileira. Como foi contra a Croácia, aquela arbitragem de bosta que a gente viu, uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida, né? Então, assim, é complicado. Mas já foi um erro que o Pulgar teve, infelizmente, foi empurrado, mas não sei se ele não fosse empurrado, ele não cometeria aquele erro também, talvez cometeria. Fez um gol contra. Depois, outro erro, né, da abertura que deram pro Kane, deixaram chutar, não teve como. Né? Depois outro erro no terceiro gol, a abertura que deram pro Goretzka, né? E depois escolheu o canto só. E bateu fraco, né? E também achei um pouco de erro do Rossi de posicionamento. O Rossi tava no canto do gol, tipo assim, não era para ele estar no canto do gol, né? Era para ele estar no meio do gol, talvez ele chegasse naquela bola, acho bem provável. E no quarto gol, mais um erro, que daí foi do Luiz Araújo, que tentou ser herói, né? Tentou ser gênio, né? Tentou driblar todo mundo ali, a defesa não, a pressão do Bayern postada ali, vários jogadores em volta dele, ele tentou driblar, perdeu. Kimmich calmou, deixou o jogador, que eu não lembro quem foi agora, deixou o jogador passar, que tentou interceptar a bola, ele fingiu que ia dar o passe, o jogador passou e aí ele achou o Kane, e o Kane não erra dali, né? Eu quero ser um pouco jurídico do Luiz Araújo, porque ele falhou realmente nesse quarto gol e falhou também levemente no outro gol, acho que no segundo, terceiro do Bayern. Cara, mas eu vi sites detonando o Luiz Araújo. A partida do Luiz Araújo foi muito positiva, cara. Foi. E ele, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Flamengo. E é uma hipocrisia, porque se condenar um jogador por um erro, apesar de ele realmente ter sido um erro de moleque... Mas, cara, o Luiz Araújo fez uma partidaça. Eu vi... O SofaScore, eu gosto muito do SofaScore. Botou 5.7 a nota do Luiz Araújo. Vai tomar no cu, pô. É um erro que não dá pra condenar o cara. Tipo, realmente... Não pode acontecer numa partida dessa. Mas a partida do Luiz Araújo é excepcional. E não pode ser hipócrita esse ponto, gente.
Desculpa. Acho que, claro, baixa a nota, beleza, Pode um baixar, erro que mas- gerou um gol, mas também acho que ele fez uma boa partida no geral, foi um dos Muita coisa. melhores jogadores do Flamengo ali ofensivamente e na Copa do Mundo de clubes como um todo, então, pô, não tem por que crucificar o cara dessa forma, né? Igual o que fizeram com o Andreas Pereira, cara, foi um puta de um erro que ele cometeu no final do jogo. O cara tava sem perna, mano, já. Era final do jogo. Enfim, né? É um baita de jogador e olha o que o Flamengo fez. Perdeu o Andreas Pereira, o que o Andreas Pereira tá fazendo lá na Inglaterra, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não precisa crucificar o cara. Foi um erro grave, mas acontece. Qualquer jogador poderia ter cometido esse erro. Foi molecagem, né? Mas Tentou fazer. Se ele acerta também, cara, mas é foda. Não dá pra. nessas horas não dá pra tentar ser herói. Não dá, né? Ainda mais perdendo o jogo. Mas eu acho injusto, assim, falar que o Luiz Araújo fez uma partida ruim. Não fez. O Luiz Araújo foi o melhor jogador do Flamengo. Concordo. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Já se estendemos muito, vídeo grande. Vídeo grande pra vocês. Mas Mas é é isso, isso. rapaziada. Tamo junto, segue pra Tamo mais. junto. Qual a Diga- expectativa de vocês, né? Pro nossos brasileiros aí, nossos 2 soldados, nossos 2 últimos sobreviventes. Acham que terão um dos brasileiros na final, ou até campeão? Bota aí nos comentários. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Não sejam baba-ovo de europeu. Exatamente. Falou, tamo junto, até o próximo vídeo.